Hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você. Mais uma pergunta. Como pode melhorar, né? Sua vida tem algo a ver com você? Conheci uma pessoa uns anos atrás e ela tinha vendido a sua empresa e ganhado mais dinheiro do que poderia imaginar. Ela estava com a vida tranquila, tinha carros, casas, mulheres, renda, mas tudo que ele pensava era: isso é tudo? Essa realidade lhe diz que se você tiver bastante dinheiro, se possuir este modelo de carro, esse tipo de casa, esse tipo de relacionamento, então você será feliz e se sentirá realizado. Pergunte a si mesmo: isso é verdadeiro para mim? Não importa em que área você tem essa realidade, como padrão para uma vida bem-sucedida. Quando você alcança, nunca é suficiente. Por quê? Porque ela não inclui você. As pessoas com quem eu trabalho me falam: venho mantendo esse relacionamento, mas não tem nada a ver comigo. E eu pergunto: quanto do restante da sua vida tem algo a ver com você? E eles se percebem: oh meu Deus, nada! A maioria das pessoas que levam uma vida normal, média, comum, não tem isso. Claro que isso se opõe a tudo que aprendemos com relação a validar os pontos de vista das outras pessoas e defender esta realidade a todo custo. Eu observo ao meu redor e vejo a maioria das pessoas provando que o que elas estão escolhendo é certo e provando a correção que elas decidiram que devem ter, sentindo ao mesmo tempo seu próprio universo que estão de alguma forma erradas. Em resumo, elas estão tentando desesperadamente fazer tudo certo. Embora sintam-se que devem estar de alguma forma terrivelmente erradas. Esse ponto de vista termina regendo suas vidas. Elas nem sabem por que estão erradas, apenas sabem que estão erradas. Qualquer que seja a razão e a justificativa, isso as impede de se ver. Isso as impede de jamais ter o que elas verdadeiramente gostariam de gerar e criar na vida. Isso as impede de jamais estar verdadeiramente em paz ou verdadeiramente felizes. Essa tem sido uma situação, a sua situação também? Não tem de ser assim? Grande parte do motivo de eu e as milhares de pessoas com quem trabalhei nos últimos anos somos uma prova viva de que não tem de ser assim. Isso pode mudar. Para que você saiba que o nível de mudança que você vem pedindo realmente existe, é que eu fiz esse vídeo. Então, se você vem se sentindo errado, ou se você vem acreditando que não pode mudar o que desesperadamente deseja mudar, apenas reconheça que se encontra nesse exato momento a disposição de ter essa vulnerabilidade com você mesmo pode mudar a sua vida inteira. Então, precisamos estar vulneráveis para a mudança. E aí se pergunte: o que mais é possível? Eu amo essa pergunta porque para mim, nossa, tem gerado grandes mudanças na minha vida. Você já percebeu que essa é também uma pergunta? Quantas vezes em sua vida você se sente como se estivesse apenas desempenhando um papel? E aí você se pergunta: por que eu estou desempenhando esse papel? Eu não quero desempenhar esse papel. Qual a minha escolha nesse caso? E em algum ponto da sua vida você decidiu que papel desempenharia. E depois escolheu o personagem, o figurino, a contribuição para aquele papel, em todas as situações diferentes. Por quê? Apenas porque eu fiz? Por um lado, é mais ou menos como sentir que está vivendo a vida de outra pessoa.
ou o ponto de vista de outra pessoa. No entanto, você continua voltando a desempenhar aquele papel como se fosse a soma total de você. E a única escolha que tem. Algumas mulheres que escolhem o papel de estrela principal. Elas são a estrela principal onde quer que estejam e o que quer que façam. Entram na sala e todos os olhos se dirigem para ela. Ah, chegou a estrela principal. Como isso aconteceu? Como todos nós sabemos. Porque esse foi o papel que escolheram. Mesmo que o personagem que elas retratam seja diferente em cada momento e situação, elas ainda são a estrela principal. Seu papel poderia ser: sou a mais emocional. Ou sou a mais rica. Ou sou a mais sensual. Ou sou a pobre vítima. Ou poderia ser algo completamente diferente. Só você sabe. Por exemplo, algumas pessoas decidem: ai, meu papel é ser o lixeiro e uma pilha de detritos. Então, como vou fazer isso com minha família? Ah, sim, escolho uma família onde todos os outros são ricos e não tenho nenhuma maneira de ganhar dinheiro. Então, eu posso me sentir como um monte de lixo o tempo todo. Como vou fazer isso em um relacionamento? Vou escolher alguém que não gosta de mim e me diz isso o tempo todo. Como vou fazer isso no trabalho? Eu sei, vou trabalhar no McDonald's e nunca sair de lá. Desempenhando seus papéis, a maioria das pessoas parece estar falando da sua própria biblioteca de fitas. Essa é a fita 27. Como está hoje? Saí para assistir um filme maravilhoso. Foi fantástico. O que você acha, Barack Obama? Poderiam ocorrer mudanças? Não acho. E o John McCain? Também não sei sobre ele. Talvez seja um político também, republicano, pelo que eu ouço falar. Existem as esposas Stepford, filhos Stepford e homens Stepford. São fita número 27, fita número 432, fita número 37. Ah, você respondeu com a fita número 30? Fita número 31? 31A? Você respondeu com a fita 36? Vou responder com a fita 36. Ah, essa é a maneira como a maioria das pessoas se comunicam. A maioria das pessoas não está presente. Tudo que elas fazem é rodar a fita. E a fita seguinte, e a fita seguinte, e a fita seguinte. É como se elas estivessem em um turbilhão de conversas em torno do vazio. Isso funciona verdadeiramente para você? Ou quando a fita 31 começa mais uma vez, parece que a sua vida inteira tem sido uma mentira? Creio que a maioria de nós sente-se dessa forma em algum ponto. Alguns de nós sentem isso nossas vidas inteiras. Alguns de nós sentem isso somente durante 90% das nossas vidas. As pessoas que estão realmente felizes sentem isso só umas 85 vezes, umas 85% de vezes nas suas vidas. Mas quantos de nós percebem e falam: sabe, sinto como se minha vida não tivesse nada a ver comigo. Em vez disso, você continua dizendo: não, tenho que fazer isso, certo? Tenho que fazer isso certo. Só preciso controlar isso. Tenho que fazer isso certo. Preciso controlar isso. Tenho que fazer isso certo. Tenho que controlar isso. Só preciso que isso mude. E depois realmente terei acertado nisso. Em vez de se analisar e dizer: sabe, sinto como se isso fosse uma tão grande que não quero que ninguém saiba o quão errado eu sou, nem eu mesmo. Perceba que essa é a coisa que você não tem de entender.
Parece muitas vezes mais real para você excluir-se da contabilidade da sua vida do que fazer parte dela. E se você estivesse tão presente e consciente do que deseja como sua vida que ninguém pudesse afastá-lo disso? Porque você não estaria validando a realidade de ninguém, mas ao contrário, estaria totalmente consciente da sua. E inflexível em seu pedido para criá-lo? Tudo que não permite isso, agora, você vai destruir e descriar? Sim. Isso não seria esquisito, não. Você estaria disposto a ter mais disso? E tudo que não funcionou em sua vida foi simplesmente porque você escolheu e tem desempenhado esses papéis que não funcionam para você? E se você pudesse escolher que papel desempenhar, você estaria disposto a experimentar algo diferente? Não estou lhe dizendo para jogar fora os seus papéis, seus figurinos, seus personagens. Eu estou apenas recomendando que fique ciente deles. E que fique ciente de quando os escolher. E se em vez de acreditar que você é o seu papel, você pudesse escolher os seus papéis e gerar uma vida que realmente pareça real e verdadeira para você. É perfeitamente normal desempenhar um papel quando necessário. Seria loucura esperar que você simplesmente pudesse abandonar todos eles. Porque faria isso? Você tem papéis que tem que desempenhar porque as pessoas que fazem parte da sua vida esperam certas coisas de você. Desculpa. Apenas saiba quando você está desempenhando um papel. Escolha desempenhar um papel. O papel quando necessário. Assim você é dono do papel e pode usá-lo para tornar sua vida melhor. Em vez de tê-lo como seu dono, administrando sua vida no piloto automático. Agora vou passar para vocês algumas perguntas que você pode usar para lhe oferecer diferentes escolhas e possibilidades. E na próxima vez em que tiver de fazer uma escolha, lá vai. Estou desempenhando um papel nessa situação? Se estivesse desempenhando verdadeiramente eu nessa situação, o que escolheria? Tudo que não permite que isso apareça, você vai destruir e descriar isso agora, por favor? Sim? E se eu não estivesse escolhendo esse papel agora? O que eu poderia escolher em vez dele? Tudo que não permite que isso apareça, você vai soltar tudo isso agora? Sim? E se eu tivesse opções melhores do que aquela que já considerei no passado que escolheria? Tudo que não permite que isso apareça, você vai soltar tudo isso agora, por favor? Sim? E se eu pudesse escolher qualquer coisa que desejasse aqui, o que escolheria? Tudo que não permite que isso apareça, você vai soltar tudo isso agora, por favor? Sim? E se eu tivesse uma varinha mágica e pudesse fazer isso sair da maneira que desejasse? Como isso pareceria? Depois use sua varinha mágica. Pode, Poc. Tudo que não permite que isso apareça dessa forma.